Universitária FM, Agenda Cultural. A banda Torre fará show de lançamento do seu álbum de estreia nesta sexta. Entre camadas eletrônicas, pop e rock, o show será no Teatro Hermilo Borba Filho a partir das 8h30 da noite. Ingressos antecipados à venda na plataforma Simpla. A cantora Luísa Fittipaldi se apresenta nesta sexta com seu show intitulado De Volta. Em um formato intimista, com instrumentos de corda e uma percussão, Luísa interpreta suas novas composições junto a obras de outros artistas. Às 9 da noite, no Terra Café Bar, com reservas pelo telefone 984 21 2267. 984 21 2267. Ingressos à venda no dia e local do evento. Universitária FM, Agenda Cultural. Na Copa 2018, a Universitária FM, através da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, oferece uma cobertura alternativa dos jogos da Seleção Brasileira. Neste domingo, das 2h30 às 4 da tarde, Brasil e Suíça. Sexta, dia 22, das 8h30 da manhã às 11 horas, Brasil e Costa Rica. E quarta, dia 27, das 2h30 às 4 da tarde, Brasil e Sérvia. Universitária FM, sua alternativa na Copa 2018. Que bonito é ver o samba no terreiro, assistir o batuqueiro numa roda improvisar. Universitária. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá e bom dia, ouvinte da Rádio Universitária 99.9 FM e 820 AM, a nossa rádio pública. Agora são 11 horas e 32 minutos e está no ar o programa Fora da Curva, sua dose diária de jornalismo, crítica e diversidade. E esse é o último programa ao vivo desta terceira temporada. Meu nome é Bruno Nogueira, eu sou jornalista e professor nos cursos de comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. E hoje eu estou no estúdio com Alexandre Figueroa. Alexandre, ele é professor de jornalismo da Unicap e integrante da SOCINE, que é a Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Bruno. Alexandre também é conhecido pelos ouvintes aqui da Rádio Universitária pelo programa Grito, né? Isso. E desde a década de 90, mais ou menos, que a televisão brasileira arrisca de tempos em tempos trazer representações de fora da heteronormatividade em novelas, filmes, comerciais e outras produções audiovisuais do país. O cinema talvez faça isso até com uma frequência maior, mas não teve uma única vez que aparecessem na tela sem estarem, que esses personagens apareçam na tela sem estarem acompanhados também por discursos de ódio, ataque aos atores, diretores, emissoras, por uma parte visível dos telespectadores. Hoje, o Fora da Curva pergunta por que é que lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros e queers na televisão incomodam tanto. Mas eu acho que a gente já pode ampliar essa questão antes mesmo de entrar na nossa entrevista e pensar na arte e na cultura de uma forma mais ampla, né? E eu queria começar, Alexandre, te perguntando, porque me parece que a televisão ela apenas ajuda a dar materialidade, né? Algo que acontece também em outras áreas que a gente não vê com tanta facilidade. Existe esse incômodo da parte de quem consome, principalmente, arte e cultura em geral, sobre essas representatividades? Olha, eu acredito que
a televisão, de certa maneira, essa reação repercute o que acontece na sociedade de uma maneira geral, né? Então, a visibilidade, né, da LGBTQ, ela vem se tornando mais evidente, né? Quer dizer, essas questões estão vindo à tona e estão sendo discutidas mais recentemente, né? Mas até bem pouco tempo atrás a gente sabe que havia as pessoas desse segmento viviam praticamente na clandestinidade, assim dizer, né? Você tinha alguns estereótipos, né? Algumas formas de expressão LGBT que eram aceitas, né? Pelos meios de comunicação, mas sempre era aquela figura estereotipada da bicha afetada, enfim, então sempre era muito mais o lado, pegava-se o lado exótico, humorístico, enfim, então não havia uma representatividade, uma representação desses personagens na sua totalidade, na diversidade que a sociedade comporta, porque essas outras pessoas estavam de alguma forma escondidas, né? Elas existiam, elas transitavam, né? Você sempre teve literatura voltada para esses assuntos. O cinema, de certa maneira, tinha mais liberdade, mas a televisão, pelo alcance dela e por quem controla ela, né? A gente tem que pensar nisso. Quem é que controla os meios de comunicação hegemônicos que tem essa posição, sempre teve essa posição mais conservadora. A televisão, não sei se é exagero meu pensar dessa forma, acaba sendo também um espelho da moral nacional, né? A gente espera muito isso dela, mais do que o cinema, talvez. Porque ela, assim, o alcance dela é muito maior, não é? Ela tem uma penetração muito grande. E a gente sabe que a televisão, ela por si só, de certa maneira, ela é muito conservadora, não é? Nos seus formatos, na própria sua estrutura, na sua mentalidade, na sua maneira de funcionar, não é? E isso reflete também uma sociedade que é extremamente careta, conservadora, né? E aí, uma meio que espelha a outra, né? Eu acho que isso que a gente está conversando é uma coisa que se conecta muito com o momento que o país está passando, né? Parece que o Brasil tem se sentido mais confortável em mostrar seu lado mais conservador, né? E aí, pensando agora do lado de quem produz e faz tanto audiovisual como outras linguagens, você acha que a arte deve acompanhar não deve no sentido, assim, provavelmente vai acompanhar esse conservadorismo moral no país? Você acha que a gente vai ter uma arte mais conservadora ocupando mais espaços, por exemplo, em breve? Olha, na verdade, a arte conservadora, ela ocupa muito espaço, né? De uma maneira geral, ela tem muito. Se você pensar a totalidade, vamos pensar na televisão, né? Na programação de televisão, né? As rupturas, onde é que você encontra rupturas na televisão? Elas existem, mas assim, elas são muito, muito poucas, muito restritas, né? Há uma tendência a se manter um determinado padrão, uma determinada normatização, e no caso uma heteronormatização, né, que é vigente. E nas artes plásticas e em outros segmentos você vai ter, claro, você vai ter movimentos de vanguarda, você vai ter artistas que sempre estiveram à frente e que rompem, né, que fazem essa ruptura, mas eles, de certa forma, eles circulam numa determinada faixa, né, de público, né, digamos assim, de pessoas que têm uma formação muito mais liberal, um outro tipo de formação. Então, quando a gente vê hoje, por exemplo, esse retrocesso, né, sobretudo a emergência e o crescimento, por exemplo, dos grupos religiosos, né, que fortalece ainda mais esse conservadorismo, você vê uma camada da população que, na verdade, não tem acesso a muita coisa. E até vive uma certa liberdade, digamos assim, em termos de costumes e tudo mais, mas que ao pouco estão sendo, digamos assim, conduzidos e cercados por esse pensamento. Queria lembrar para você que está nos ouvindo na Rádio Universitária que você também pode acompanhar a transmissão em vídeo ao vivo aqui do estúdio em nossa página do Facebook. O endereço é facebook.com/programa Fora da Curva. Repetindo, facebook.com/programa Fora da Curva. E lá você também pode mandar pergunta, pode mandar comentário, que a nossa equipe de redes sociais já está aqui a postos para trazer a sua participação aqui para o programa. Alexandre, você falou uma coisa importante, né, de que é como esses personagens aparecem, às vezes como um alívio cômico, às vezes de uma forma extremamente caricata e etc. E me parece que um outro ponto que é importante também na forma como essa representação é feita
no audiovisual é quando a gente olha o histórico da novela brasileira e a gente tem vários personagens LGBT que são interpretados por atores e atrizes que são heterossexuais. Heterossexuais. Uhum. Isso é uma questão, isso deveria ser o inverso, isso é um problema? Isso é uma discussão, inclusive, que tem vindo à tona, né, cada vez mais, sobretudo por conta dos movimentos, né, dos movimentos sociais, da luta mesmo, né, dos movimentos LGBTQ, no sentido de mudar isso, e essas pessoas estão ganhando voz, né? Então, na medida que elas têm ganhado voz, elas têm se posicionado. Então, tenho visto, por exemplo, atores, né, que são gays, ou atrizes trans, enfim, atores trans, que têm reivindicado isso, né? Tem feito esse tipo de reivindicação, embora, assim, eu acho que também a gente não pode... Um bom ator, ele pode representar um personagem gay, não tem problema. Agora, sempre, né? Sempre, ou seja, não dá oportunidade. Recentemente eu tive no festival lá de Belo Jardim, e aí tem um filme que tem uma personagem, que a protagonista é uma travesti, né? E ela vê que ela é uma travesti, ela assumidamente, ela leva uma vida como travesti, e ela estava e foi muito impressionante quando o filme, ela ganhou inclusive o prêmio de melhor atriz, e ela ficou muito emocionada, assim, pela primeira vez ela estava sendo reconhecida, não por ser travesti, mas por ser uma atriz, por estar representando um papel. Então é muito importante, né, valorizar, então, a reivindicação desse grupo, né, no sentido de se sentir, né, presente, né, nos meios de comunicação, na televisão, no cinema, é super válido, é super importante. Quero aproveitar para dar boas-vindas aqui, que chegou o Marlon Parente, que é publicitário e diretor do documentário Bichas, e também Dante Olivier, que é artista plástico e tatuador e é estudante de artes visuais lá na UFPE. Bom dia, gente. Bom dia, gente. Bom dia. Bem-vindo. Primeiramente, perdão, o trânsito de Recife não colabora. Eu queria deixar isso bem claro. Tá complicado hoje. E aí, dando sequência à nossa conversa, vocês também podem ficar à vontade já para entrar também, né? Em cima disso que a gente está falando, eu falei dessa coisa de ter mais atores, atrizes LGBT participando e representando esses papéis no audiovisual, mas isso é uma coisa que a gente ainda identifica, né? A gente reconhece esses atores, atrizes, apresentadores LGBT na TV. A gente tem até o Fernando Oliveira, né, que é daqui de Recife, tem apresentador de programa sobre televisão, na televisão. E isso ajuda a criar essa sensação de que, de certo modo, a arte e a cultura parecem ser ambientes mais tolerantes e abertos, né? E aí eu queria saber se vocês acham que é assim, né? Se é fácil, por exemplo, para pessoas LGBT entrarem em funções nos bastidores, função técnica, função de gestão criativa, função de direção. Eu acredito que ser fácil é muito complicado, que eu acho que primeiro a pessoa tem que ter talento e para poder assumir um cargo, entendeu? Independente de qual seja ele de frente, seja ele um pouquinho mais escondido, no caso nos bastidores, uma coisa mais técnica, por exemplo. Mas eu não acredito que seja mais fácil, às vezes até porque não existe essa opção de ser mais fácil. Às vezes a única opção é começar por baixo, embaixo dessas camadas, porque a população, obviamente, não está pronta, e a gente tem exemplos claros disso, de que as pessoas não se sentem confortáveis com LGBT à frente de um programa, com o nome sendo exibido, entendeu? Com a sua história sendo contada. A história é essa que outros milhões de pessoas LGBTs passam, e na maioria das vezes não é uma história feliz. Você pode observar, as mulheres, por exemplo, elas têm dificuldades em determinadas áreas, né, dos bastidores da televisão, não é? Enfim, então hoje você está vendo o movimento das cineastas, né, das mulheres que têm feito um esforço muito grande para conquistar um espaço dentro do audiovisual, não é? Então, da mesma forma, eu acredito que isso deve acontecer, claro, com o público, né, com as pessoas LGBT, por conta exatamente disso, né? O acesso, a convivência, às vezes, não é tão fácil, não é tão simples, porque se esse preconceito está enraizado na sociedade como um todo, né, então ela vai acontecer em qualquer lugar.
né? Enfim, então é muito difícil, né? Eu acho que romper com isso tem se conseguido. Eu acho que aos poucos, né, esse quadro tem se modificado, mas é fruto de muita luta e de muita gente morrendo. E de muita necessidade de afirmação para poder chegar e dizer, olha, a gente quer também um espaço aqui, por que não? Né? E é muito assim, a gente falando, por exemplo, do audiovisual, nos próprios bastidores, é tudo permeado muito por relações de poder. E aí é por isso que é muito difícil você ver uma mulher diretora, uma mulher negra diretora, uma mulher negra LGBT diretora. É uma coisa mais difícil ainda, por exemplo. Então, às vezes, é muito, assim, o meio artístico, ele é mais receptível para as pessoas LGBTs. Em muitos aspectos. Porque em outros meios, assim, eu acho que eu conheço muitas pessoas que vivem no armário e vão continuar no armário até... Tem 2 perfis de redes sociais e mantêm uma vida totalmente separada. Entretanto, ainda há uma relação, existem relações de poder dentro desse meio, especialmente quando a gente vai vendo cargos melhores. E a mesma coisa, é uma coisa que acontece com LGBTs na escola, acontece com LGBTs na faculdade, no trabalho. Você é bom, você tem talento, mas você tem que ter o dobro de talento de uma pessoa que é cis, hétero, o que for, assim, que está dentro dos padrões, para você conseguir se provar e estar em algum lugar, assim. Parece que quanto mais minorias você junta, mais difícil a parada fica. É verdade. E aí, querendo ou não, a gente acumula algumas, entendeu? Eu tô aqui como menino branco falando, mas eu tenho vários outros amigos que acumulam outras minorias além dessa que eu tenho como LGBT e tudo mais, e a parada fica bem mais complicada. Com certeza. Eu queria aproveitar para lembrar o ouvinte que na quarta-feira entrou no ar aqui na TV Universitária o Zona Multicor. É uma parceria com a diretoria LGBT da Universidade Federal de Pernambuco. E o Zona Multicor é um programa realizado por bolsistas e estudantes LGBT da universidade. Tem rodada de diálogos, entrevistas, reportagens. Vai ao ar sempre toda quarta-feira, às 9h30 e com reprise aos sábados, às 10 horas, 22 horas. Ô Dante, a gente já até falou sobre esse caso aqui no programa Fora da Curva, mas eu acho que é sempre importante reforçar sobre a exposição Tramações. Sim. Que você participou também, não foi lá no CAC? Estamos lá. Queria que você pudesse falar um pouco de como o que é essa exposição e da reação que ela teve, né? E se a universidade te apoiou, se posicionou, como é que foi essa história? O Tramações, ele é fruto de uma disciplina de cultura visual e gênero. E aí a gente reúne pessoas tanto da graduação quanto da pós-graduação, alguns administrativos. Isso, assim, foi uma cadeira para formação de educadores em arte. E aí ela teve um processo de vivência na cadeira, de estudos de gênero, de estudos de textos e vivências performáticas, que culminaram numa exposição, também enquanto ato pedagógico, de poéticas pessoais, com relação a gênero e sexualidade. Então, a gente tem vários artistas lá participando, tanto na exposição na Galeria Capibaribe, quanto que fica no CAC, quanto na galeria lá do Benfica, e performances que estão acontecendo durante a exposição. E o Tramações é totalmente sobre a sua relação com gênero e sexualidade. Então, é uma construção inteiramente pessoal. O que acontece é que algumas pessoas têm vivências que envolvem religião também. E aí a gente tem uma bancada evangélica bem estruturada aqui em Recife, que ficou sabendo da exposição, não visitou, mas ficou sabendo. E eles entraram eu não sei se já entraram com o processo mesmo, mas estava havendo toda uma movimentação na Câmara de vários deputados, de vários. Tu tá surpresa? Não, a gente já esperava. Quando a gente começou a exposição, a planejar e tal, falar que vai fazer exposição, que vai tratar de gênero e sexualidade, a ver que algumas poéticas de algumas pessoas envolviam a relação delas com religião, a gente já estava preparado para esse ataque, para esse ataque. Mas se bem que a gente estava mais preocupado com obras com nudez do que obras com religioso. E curiosamente, eu tô doente, perdão.
Curiosamente, as obras que mais geraram polêmica são obras que são algumas das mais tranquilas, assim, em questão de choque mesmo, conteúdo. visual. Conteúdo, acho que não, porque quando envolve religião é uma questão delicada para muitas pessoas. Entretanto, eu acredito que se fossem religiões não cristãs, eu não acho que teria causado essa... Uma de matriz africana, por exemplo. Exatamente, eu não acredito que tivesse causado essa rejeição toda. Exatamente. Ontem entrou um rapaz, assim, na exposição, a gente deu boa noite, ele passou direto assim, olhou pra... Porque tem uma bíblia lá. Tem uma vela... Tem 3 exposições que tem cunhos religiosos. Tem uma com... que é uma coisa muito de casinha de interior. Você ter uma velinha do 7º dia e um abridor de garrafa em formato de falo. Isso é muito em casa interior. Isso é coisa mais... Tinha na casa da minha tia-avó, tinha na casa... Na feira, o que mais tem naquela... na feira. Então, só que isso gerou que a mulher tá retratando, a artista dessa exposição, ela tá retratando a vivência dela com as tias e as avós dela no interior. E só que isso gerou, nessa exposição, virou um Deus nos acuda. E aí... Isso é uma coisa que está acontecendo ainda, Está né? Então acontecendo. A exposição vai até dia 28, gente, desse mês. Isso é muito preocupante, né? Porque começa a abrir precedentes na medida que esses grupos religiosos começam a fazer essas ações de forma organizada, estruturada, isso abre precedentes para um clima de terror, né? De censura e tudo mais. Bom, isso é uma discussão também. A arte tem que ter liberdade, a expressão artística tem que ter liberdade. Se eu não gosto, eu não vejo, não me interessa, não é? Por exemplo, eu não me importo, eu não incomoda se algum religioso, eles fazem lá tudo aquelas cerimônias todas, não me diz respeito, não me interessa, eu não acredito naquilo, mas eu respeito, eles acreditam, eles fazem, né? Então, imagine, eu acho que a gente também tem que reagir, começar a fazer processo contra essa farsa desses milagres, dessas encenações que ocorrem, por exemplo, nas igrejas evangélicas. Então, sabe, isso você não tá... a gente tá pouco se importando. Quem quer ser ludibriado, quiser, vai lá e fica. Agora, o grande problema é que eles se incomodam, eles ficam atrás de coisas para impor um pensamento, uma lógica que é completamente... não diz respeito. Quer dizer, e a liberdade? Né? Acho que é fundamental. Em momento nenhum houve intenção de ferir a religião ou de cutucar a religião de ninguém ou provocar ninguém. A intenção de provocar, ela tá a partir do momento que a gente quer que as pessoas reflitam sobre questões de corpo e essa liberdade sexual. Só que em momento nenhum a gente quis diretamente ferir alguma religião. E a religião faz parte da vida das pessoas. As pessoas que são religiosas, elas fazem sexo, elas têm gênero, enfim, eu não consigo. Às vezes a lógica dessas pessoas é muito estranha. Você fala que é uma condição completamente individual, porque é a artista representando o ponto de vista dela sobre um determinado assunto dentro da poética pessoal dela. Exatamente. É uma coisa muito bizarra isso. Eu interesse em saber sobre isso. Tipo, saber o conteúdo da exposição. Eles viram, interpretaram como quiseram. E aí, esse lance da interpretação é muito comum, né? Vindo da parte dessas outras religiões. Tipo, eu vou ler esse trecho aqui, eu vou interpretar ele da forma como eu quiser e eu vou afiar esse trecho para poder ferir outras pessoas. Não façam isso, meus amores. Por favor, não façam isso. E a universidade, ela tá apoiando. Ela falou, o reitor já falou que o artista ele tem o direito de expressar o que ele quer e tal, que não vai mexer na exposição. Então, a exposição tá encaminhando para ter uma semana a mais. Fica até quando? Tá até dia 28 de julho, de junho, mas aí talvez ela se estenda e a ideia é que a universidade tá do lado de Tramações. Que bom, até porque, na verdade, tem outras liberdades em questão aí, né? A gente tava falando antes de vocês chegarem sobre o crescimento do conservadorismo do país, né, em áreas da arte, assim, em geral. E eu achei interessante, eu não sabia, você falou que é fruto de uma disciplina chamada Cultura Visual e Gênero, né? E esse é uma outra liberdade que diz respeito ao ensino público, né? De você poder tratar dessas questões dentro da universidade pública e acaba tendo uma consequência também dentro do que acontece na universidade. Eu queria aproveitar ainda que a gente está falando da coisa que aconteceu dentro da universidade, né, para lembrar que em alguns lugares atuar na arte é encarado como prestígio, né, porque requer aptidão, talento, como você estava falando até um pouco mais cedo. Mas no Brasil é sempre um ato de resistência, né? Eu sempre dei aula em cursos ligados à arte e eu sei como é difícil para vários alunos chegar para a família e falar: entrei na universidade num curso de arte. Na verdade, acho que é difícil falar para qualquer pessoa, mesmo para aqueles amigos mais próximos, né? Eu queria saber, para você que está num curso de artes hoje,
também é mais difícil quando se é LGBT, existe mais desestímulo, existe mais resistência quando você... É do curso de artes? Quando você precisa se colocar para a sociedade como uma pessoa que está no curso de artes? Eu acho que não. Assim, pelo menos da minha vivência pessoal. Eu me senti confortável para ser eu a partir do momento que eu entrei na universidade. Porque dentro do curso de arte, como eu havia falado antes, você tem uma liberdade para ser mais... Porque, é artista. Artista tem dessas coisas, né? Artista pode. É como se artista pudesse. E aí a dificuldade é mais das pessoas levarem a sério você ser artista, você trabalhar no meio de arte. Então, sempre que possível, mas por que tu não trabalha com isso ou com aquilo, com empregos mais, sabe, de verdade? Acho que pelo menos... De verdade é muito bom, né? De verdade é ótimo, né? Não é um emprego de mentira aqui que eu arrumei. Mas eu acho que o ramo artístico, onde eu me situo, em Recife, na Universidade Federal, eu consigo ter uma abertura legal para ser quem eu sou. E assim, há uma liberdade muito grande, mas eu entendo também que a universidade é um nicho. E eu esqueci o que eu ia falar depois, mas tudo bem. Mas dentro do nicho da universidade, dentro dos nichos que eu tenho vivido, que trabalhar com arte é muito você ir trabalhando com amigos e fazendo pontes. Isso não é um empecilho. Mas eu acredito também que, complementando o que você está dizendo, eu acho que hoje eu acho que é fruto, inclusive, da militância mesmo, da luta dos grupos, dos movimentos sociais e tudo mais. A gente encontra mesmo fora da universidade, às vezes na periferia, né? Várias pessoas que têm assumido a sua identidade de gênero, né? Tem vários grupos, tem várias meninas aí, desse pessoal que está no hip hop, né? Que falam abertamente, né? Tem a Arrete, por exemplo, né? Tem agora eu esqueci alguma coisa, Trace Creole, enfim, né? Que são pessoas, assim, são grupos que têm feito isso, né? E também, mesmo naquele nicho lá do brega, tudinho, eu acho que tem muitas pessoas que estão, assim, assumindo de uma forma diferente, né? De uma forma diferente, mas eu acho que isso tem sido também fruto exatamente dessa luta, dessa militância, que tem feito com que as pessoas tenham mais coragem, né? Isso é muito, muito importante, né? Que a pessoa se sinta à vontade de dizer, não, eu vou ser cantor, eu vou fazer um grupo eu quero fazer poesia, vou fazer poesia LGBT, vou militar, poesia ligada ao movimento negro e tudo mais. Eu acho que essas coisas são importantes e têm acontecido, felizmente, né? Então eu acho pessoa... que... Diga, Paulo. Perdão. Eu acho que cada pessoa escolhe a plataforma a qual ela se sente mais confortável para poder utilizar e colocar o seu discurso ali. Uns utilizam a música, outros a dança, outros o audiovisual, outros a escrita. Eu acho que o importante é você encontrar, dentro dessas várias opções de plataformas, a sua, para você conseguir se impor e não deixar com que qualquer outra interferência vinda de fora, seja de cunho religioso ou simplesmente um imbecil que passa na rua e xinga, te ferir, sabe? E nesse caso, quando a gente fala em plataforma, eu acho que não só o audiovisual, mas todas essas vertentes das artes, elas, como é que eu posso dizer? Parece que elas são mais fortes. Elas agregam melhor, ela dá um gás no teu discurso, sabe? Se fosse uma coisa mais formal, talvez não tivesse tanta essa repercussão, ou tanta essa força, ou esse alcance. E eu acredito que as coisas mais interessantes, mais de vanguarda, mais questionadoras, mais fortes, estão acontecendo exatamente fora desse circuito hegemônico oficial da televisão, sabe lá, televisão aberta, ou em outros nichos. Eu acho que você entra você vai nos festivais de cinema, ou mesmo na internet, você encontra uma diversidade, né, de coisas, trabalhos como o teu, né, por exemplo, enfim, que ganharam uma dimensão, uma repercussão, foram super vistos, né, e que não precisam digamos, dessa mídia hegemônica para aparecer. Eu acho que isso é muito importante. Até porque eu acho que a mídia hegemônica, em até certo momento, ela acaba atuando como censura. Sim. E eu acho que censura é a última coisa que a gente precisa nesse momento. Tu falou, por exemplo, essas coisas mais formais, o meio acadêmico, ele produz muito para si próprio. Ele produz para ele consumir. E isso não é o que... Assim, a academia, ela circula, fica naquele ciclo. A academia, ela produz para a sociedade. Só que a sociedade não chega na academia em peso. Então,
O que faz chegar nas pessoas é quando tá nessas mídias, quando tá na arte. E a arte sempre teve muito essa coisa da vanguarda, de ser a primeira a falar sobre questões que incomodavam, sobre questões que ferem a moral das pessoas. Dá a cara a tapa mesmo. Dá a cara a tapa. A cara no sol, né? Botar a cara, agora, hoje em dia, botar a cara no sol. Então, você vê esses movimentos acontecendo primeiro por meio de artistas, sempre foi assim, há anos e décadas atrás. E chegando nas outras camadas. E aí eu acho que a gente vê, por exemplo, hoje em dia, tanto ódio para as pessoas LGBT, porque as pessoas LGBT estão aparecendo. A partir do momento que você existe, você pode ser odiado. A partir do momento que você existe, você está dando literalmente sua cara a tapa. Então, ao mesmo tempo que tem muito ódio acontecendo, tem muita gente chegando também para ter coragem de ser, olha, eu sou isso e tá lá para isso mesmo, assim, tá lá para representar e para abrir espaço para quem vem. Eu imagino gerações de pessoas que gradativamente foram tendo aos poucos mais força para serem. O fato de existir, ele já é uma batalha, ponto, sabe? Para algumas pessoas, que eu tava falando, quanto mais minorias você acumula, mais essa batalha vai ficando mais forte. Só o fato de existir, ele já é uma batalha diária travada, ponto. Quando a gente vai falar por exemplo, de pessoas LGBTs na mídia, no audiovisual, nas televisões, nas propagandas e nas novelas, esse ódio, ele já existe. Ele não era contado, a gente não conseguia ver, porque a gente não tinha tecnologia o suficiente para que as pessoas pudessem se manifestar. A partir do momento que o consumidor, ele passa a produzir o próprio conteúdo, ele passa a dar pitaco e opinar sobre um determinado assunto, a gente tem um outro momento dentro das teorias de comunicação. Sim, é uma virada em relação ao que existia antes. Porque antes você produzia isso daqui, olha, a programação da televisão é esse programa X, Y, Z. Não havia abertura do outro lado. Hoje, com rede social, essa abertura, ela tá mais escancarada, sabe? Ela diz que ela tá maior do que o buraco da camada de ozônio. E isso é bom. Isso é bom. Em até certo ponto. As pessoas hoje, eu me atrevo a falar, as pessoas hoje, elas têm ódio das pessoas LGBTs que ocupam espaço na mídia, porque essas pessoas, elas não são representadas mais de maneira pejorativa, de maneira rebaixada, de maneira triste. E a gente tem esse alívio cômico sendo cada vez menor. A partir do momento que um personagem LGBT, ele entra num produto midiático desse, como novela, comercial e filme, e ele se coloca na posição dele dizer: eu sou LGBT, eu estou bem com isso, eu estou feliz com isso, e essa é a minha vida, as pessoas ficam completamente assustadas. Como assim ele tá bem? Sabe? As pessoas estão acostumadas com o LGBT que sofre. Que era a construção anterior. Exato. Era exatamente essa. É o seguinte, engraçada. Pode dizer, ou seja, mas sempre havia uma punição. Podia existir, contanto que esse papel ele fosse menor do que os outros. Uma vez que a gente vira esse jogo, é por isso que a gente vê tanto ódio. E esse ódio vai continuar subindo, e assim como as pessoas que estão penetrando na mídia tradicional. Vocês têm que se acostumar com isso e parar de falar besteira na internet. É isso. Mas a internet foi um advento de abertura muito grande para as pessoas produzirem seu próprio conteúdo, independente da televisão. Troca, né? Troca totalmente. Você vê um movimento, uma evasão da televisão para a internet. E aí isso representa umas coisas muito boas, como produções incríveis, independentes, coisas simples, não precisa ser grandes produções, mas que trazem representatividade, que trazem uma mensagem boa, que encorajam as outras pessoas a serem quem elas são e a respeitar a diversidade, como a gente também vê o caminho oposto. Sim. No mesmo jeito que abriu espaço para o amor, abriu muito espaço para muito ódio. Então, a internet, ela vive um embate muito grande, assim, de extremos. E é muito perigoso esse lugar também, mas é muito bom. Mas ele sempre existiu, na verdade, antes da internet, fora da internet. Mas eu concordo com o que você falou, porque é um reflexo do que acontece. As vozes agora estão sendo ouvidas, sejam elas quais forem. Eu concordo, eu acho até melhor, porque antes era camuflado. O ódio existia e hoje tem como processar. Exatamente. E existiam vítimas. As vítimas continuam existindo, mas elas
há uma reação imediata. Sim. Não é? Então isso é importante, isso é muito importante. Deixa eu só dar uma mudada aqui, a gente já está quase perto do fim do programa. Há cerca de 2 anos, mais ou menos, durante uma parada de diversidade em São Paulo, um diretor de marketing lá da Avon, que é uma marca que tem um histórico de luta contra a homofobia, né, disse que a presença de mais comerciais LGBT na TV era só uma questão de tempo. Né? E aí eu queria que vocês comentassem um pouco isso, assim, se é muito, vocês acham que é muito tempo, pouco tempo, o que é que tem que vir junto com esse tempo, né? Que outras formas de representação, por exemplo, enquanto vocês estavam conversando, eu estava lembrando uma coisa que a gente acabou deixando passar na nossa conversa, que a gente tem tido também uma presença maior hoje em desenho animado, né? Em desenho animado do Cartoon Network, por exemplo, já tem personagem que é LGBT também, né? Eu acho que são coisas que vêm junto com esse tempo, mas do ponto de vista de vocês, esse tempo tem que vir junto com o que mais? Eu vou meter pra falar, eu falo demais, mas eu prometo ser rápido. Esse tema ele se encaixa no artigo que eu tô produzindo, que é Consumo LGBT, Responsabilidade Social Corporativa. Por que as empresas elas devem apoiar o movimento LGBT, sabe? A parcela de consumo LGBT ele vem crescendo, certo? Uma vez que os LGBTs, por exemplo, não tem essa... Como é que eu posso dizer? Não segue esse padrão normal de família, de filhos, etc. A renda, de certa forma, ela aumenta e ela pode ser maior do que a renda dos heterossexuais. Ponto. Certo? Uma vez que essa galera tem dinheiro, vamos colocar assim em falas simples, uma vez que essa galera tem dinheiro, as empresas abrem as suas mentes e faz, vamos produzir para elas. Uma vez que produzem para elas, elas reconhecem aquelas pessoas como cidadão. O cidadão consome, identidade fortalecida. Massa. Por que deveriam, no caso, colocar mais LGBT na propaganda, colocar mais LGBT nas novelas e tudo? Porque gera representatividade, sabe? Não só representatividade por si só, porque é bonito, mas porque gera lucro, sabe? O pink money, que é, como a gente fala, que é o dinheiro que vem dos LGBTs, ele é grande e ele vai continuar crescendo. Só que a gente tem que parar aí um pouquinho para pensar e ver o seguinte: as empresas estão fazendo isso, estão colocando esses personagens dentro dos seus discursos apenas para conseguir a parcela da população e conseguir vender, ou porque de fato elas querem ajudar o movimento, sabe? O discurso ele tem que estar muito alinhado às práticas. Então a empresa falar assim, eu apoio o LGBT, colocar uma bandeirinha na vitrine da loja, parabéns, você não fez nada. É como defender a ecologia dando sacolinha reciclável. Se o discurso ele não vem acompanhado de uma prática, os corpos eles continuam sendo marginalizados na rua. Eu acredito, para responder a sua pergunta, a questão da educação. É muito importante, né? Tanto é que toda essa discussão agora sobre as questões de gênero está sendo debatido nas escolas. Isso é uma luta que tem que permanecer, isso não pode ser excluído, porque é a base, inclusive, para esclarecimento dos jovens que estão vindo aí. Então, se esses jovens são educados, bem educados, de forma lúcida, clara, sensata, porque isso é uma questão de ser sensato, de ser lúcido, né, de ser lógico, isso a gente vai, evidentemente, melhorar essas condições. A arte como educador, né? Exatamente. Agora, se isso não acontece, eu tenho dúvidas do que é que vai vir pela frente. É muito importante essa questão de ser discutida essas questões dentro da escola, porque essas pessoas elas existem, elas vão continuar existindo. Não é você estudar isso, não é você ter conteúdos dentro da escola que se debruçam sobre esse assunto, que vai criar pessoas, as pessoas vão se tornar LGBTs ou virar. Não, essas pessoas elas existem, elas sempre existiram, e a partir do momento que você não fala sobre isso, você nega a elas a própria existência. A partir do momento que desde criança é normal você ver casais heterossexuais, então você cresce se achando bizarro. E aí isso gera um impacto de pessoas e mais pessoas frustradas com quem elas são, com medo de ser quem elas são, gera violência em quem não é. E aí, a partir do momento que aquilo é estranho, nosso subconsciente ele assume que a gente não precisa tratar bem aquilo. Então, há uma manutenção dessa cultura de violência contra pessoas LGBTs, pelo simples fato das pessoas não serem informadas que são pessoas normais, que são pessoas que existem. E, a partir, por exemplo, essa questão de estar nas mídias, de estar nas propagandas, a gente se importa muito com, a geração atual se importa muito com ser representado, com estar representado.
E é muito isso, assim. Se a gente não se sentir representado por uma marca, a gente não vai querer consumir. Se a gente não se sentir representado por... Não somente isso, como a gente faz o boicote também. O boicote geral, total. Fazemos muita questão de existir e de sermos. A população LGBT é muito abusada. Isso é importantíssimo. E Recifense é mais abusado ainda. Sim, abusado no melhor sentido de todos. Exatamente. Por favor. Gente, nosso tempo, infelizmente, ele encerrou. Né? E com ele, a nossa 3ª temporada aqui do Fora da Curva. Muitíssimo obrigado a vocês pela presença, pela conversa. Queria lembrar ao ouvinte que o programa de hoje tem reprise logo mais às 21 horas aqui na Rádio Universitária. Obrigado, gente. Obrigado você. Também. O programa de hoje ele contou com Chainan França, Débora Oliveira e Caroline Torpe nas redes sociais. Teve produção de Ed Rodrigues, o roteiro e a locução foi minha, Bruno Nogueira, e os trabalhos técnicos são de Marco da Lata. O Fora da Curva volta agora com a nova temporada em agosto, mas até lá você confere os melhores momentos dessa e de outras temporadas aqui na Rádio Universitária, e também vai ter conteúdo novo extra em nossas páginas do Facebook e o YouTube. Lembrando que lá você também assiste tudo que já foi transmitido aqui pelo Fora da Curva. Um excelente fim de semana para todas e para todos. Até mais. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.